A minha entrevistada de hoje é Laura Malagi, engenheira agrônoma e especialista da Agtech Cima. E o tema da nossa entrevista será: quebra de safra na Argentina pode beneficiar o produtor brasileiro. Oi, Laura, tudo bem com você? Oi, Divino, tudo bem? Que prazer estar aqui com você hoje. Que isso, o prazer é. Eu não vou falar que é todo meu, não. Eu vou compartilhar o prazer com você, tá bom? Que bom, sempre bom estar falando de temas tão importantes, né, para a agricultura. Com certeza, com certeza. Antes da gente começar, me conta, como é que estão as coisas aí em Curitiba? Por aqui tudo certo, uma semana de bastante chuva, né? Foi bem intenso, assim, a semana inteira. E, nossa, os produtores aqui estão tendo até que dar uma segurada um pouco no plantio, né? Então, tá um pouco mais do que a gente estava esperando. E você, como é que tá aí? Aqui em Goiás, assim, precisava de chover um pouquinho mais, sabe? Mas, assim, as coisas estão começando a Uhum. acontecer, as chuvas estão começando a acontecer, a temperatura ainda está um pouco alta, o pessoal reclama bastante, né? Um ano realmente desafiador, mas isso aí, ao longo da nossa prosa, nós vamos falar sobre isso. Você é engenheiro agrônomo, né? Sim, sou formada aqui pela Universidade Federal do Paraná e estou trabalhando na CIMA, que é um sistema integrado de monitoramento agrícola, uma agitec da Argentina. O que é um Magitec? A Agitec é uma empresa assim, aceleradora que traz tecnologia aqui, né, para os produtores. Então, ela nasceu de uma startup, assim, do inquietamento de alguns estudantes que transformaram no negócio, né, querendo trazer para o produtor uma maior acessibilidade nessa facilidade de monitoramento da lavoura. Então, hoje é uma empresa que atende mais de 8 países, então aqui da América Latina, e tem esse objetivo mesmo, de acelerar a digitalização dos produtores rurais. Eu fico impressionado como é que esses estudantes conseguem ter umas sacadas assim maravilhosas e fazer empresas que crescem numa velocidade estrondosa. Antigamente não acontecia isso, né? E hoje, assim, tudo acontece tão de repente, né? E as empresas surgem e solucionam essas dores dos produtores. É muito bacana isso, né? Né? Nem fale, não. A Cima nasceu em 2013, então já está aí 10 anos no mercado, né? E realmente, hoje não tem como fugir, né? Então, a digitalização está aí, o produtor precisa cada vez mais estar se inserindo, né, Divino? Com certeza absoluta. Laura, me conta uma coisa: como é que você descreveria os principais desafios enfrentados pelos agricultores argentinos? A gente vai começar falando de Argentina, né, durante a safra 22-23 de soja, em relação à seca. Com certeza. Essa foi uma questão bem problemática para a Argentina na safra passada, então foi a maior seca de 70 anos. E eles já estavam sofrendo, né, dessa dificuldade aí por falta d'água há 3 anos consecutivos ali, por principal efeito da laninha, né? Então, isso impactou diretamente o campo, que, como a gente sabe, a agricultura é extremamente dependente do clima. Então, se não chove, a produtividade vai lá embaixo, né? E a Argentina ela é um dos principais ali, junto com o Brasil e Estados Unidos, na produção de soja. Então, a gente viu reflexos aí diretos na produtividade da Argentina. Então, teve uma redução ali de quase metade, né, do que era esperado ali da produção. A gente percebeu nos nossos clientes ali na Argentina uma redução de 46% na produção, diminuindo uma média, assim, de produtividade para 2.000 quilogramas por hectare, né? Então, o governo da Argentina estimou perdas de até 20 bilhões de dólares. Então, para ver o tamanho, né, do impacto da seca. Esse foi um dos principais desafios ali do produtor. Como manejar essa dificuldade climática, né? E não estava esperado assim, ser algo tão acentuado. Em épocas normais, qual é a produção média por hectare da Argentina? Supera aí, na casa dos 3 ali, né, 1.000 quilogramas por hectare. Não chega a ser tanto quanto o Brasil, né? Então, o Brasil ele é muito favorecido nessa questão climática. Então, foi uma redução bem drástica, né? A gente percebeu até em alguns locais que chegou a diminuir 66% até da produção, desculpa, 62% do rendimento ali em regiões como o centro-norte de Córdoba, por exemplo, que é um dos principais produtores, das regiões produtoras ali da Argentina. Junto com Buenos Aires e arredores, eles são responsáveis por cerca de 50% da produção de soja da Argentina. Então, foi uma redução, assim, bem drástica, né? Eles colheram 21 milhões de toneladas. Então, né, mais da metade, assim, do que estava sendo esperado aí. Bom, não foi uma coisa que atingiu a Argentina como um todo, então. Quer dizer, ela pegou determinadas regiões importantes na produção, foi isso.
Exato. Teve regiões que foram menos afetadas. Então, ali o norte de La Pampa e o oeste de Buenos Aires tiveram rendimento diminuído, mas não tanto quanto Córdoba, por exemplo. Então, a gente percebeu ali que teve uma redução de em torno de 44%. E, Divino, vale salientar aqui que esses são os dados dos clientes, né, a média dos clientes da Cima, que são produtores, assim, com alta visão tecnológica, né, e que representa uma, talvez não total realidade da Argentina, mas é uma fatia bem representativa de um segmento, porque a empresa, ela cobre um território, abrange uma área de 45% de toda a área plantada ali na Argentina, então é bem representativo esses valores, né. E realmente foi uma queda que foi além do esperado. E a gente percebeu que essas diferenças ali no rendimento das localidades da Argentina estavam não somente relacionadas com a questão climática, mas direto com o manejo do produtor. Então, a escolha aí da semente, né, como que o produtor conduziu, isso tudo afetou também a questão se ele conseguiu segurar essa quebra de safra, né, ou não. Então, é muito importante, né, que o produtor esteja sempre atento e monitorando a sua lavoura para tentar mitigar e diminuir esses riscos, que a gente sabe que os riscos climáticos agora é um desafio muito presente nos produtores, não só da Argentina, mas agora também do Brasil, né? Bom, muito interessante você tocar nesse assunto. Como é que é o produtor argentino? Ele, é lógico, você falou que na sua grande maioria vocês trabalham com produtores com alto padrão tecnológico, né? Quer dizer, são produtores que já têm esse DNA. Mas, no geral, o produtor argentino, ele tem boas técnicas de manejo, ele tem essa preocupação, como o produtor brasileiro no geral tem? Eles têm desenvolvido bastante isso, mas é um pouco discrepante, assim, né? Então a gente vê Hum. produtores com alta adesão de tecnologia e outros que têm uma dificuldade, às vezes, até né, de acesso a conhecimentos, assim, de implementação. Então, é um perfil bem dividido, né? Mas o que a Cima tem buscado também na Argentina é trazer de forma mais acessível essas tecnologias para o produtor conseguir se posicionar também. Porque hoje, se o produtor não conseguir aderir a tecnologias assim, acaba afetando diretamente ali na produção dele, né? Então, eu vejo assim que o Brasil está bem à frente dessa questão na América Latina. E isso reflete também na produtividade, que a gente vê que o Brasil é referência, né? Então, essa questão de tecnologia ainda tem que dar uma melhorada assim, na acessibilidade. Mas é interessante que eu mesmo já tive a oportunidade de entrevistar aqui representantes de diversas empresas de tecnologia que surgiram na Argentina. Uhum. Quer dizer, apesar disso tudo, eles conseguem criar tecnologia e mandar para outros países, né? Mandar para o Brasil, né? É verdade. A gente vê que é uma coisa bem engraçada, né? Mas da necessidade é onde surge aquela ideia, né? E como a gente vai fazer aqui para melhorar a produção e tal? E a Argentina tem também um cenário agora político um pouco, né, conturbado. Tem um período ali de eleições também, então isso influencia bastante, né? Então, esses cenários acabam fazendo com que tenha que se desenvolver alternativas para diminuir os riscos, né? E como que o produtor nesse cenário fica, né? Então, realmente é algo bem interessante. Aliás, é uma dúvida que eu tenho aqui. Como é que está o humor do produtor argentino com tudo isso? Quer dizer, essa política conturbada, essa possibilidade de haver uma mudança no governo, né? Quer dizer, ele está num momento complicado. Ou ele vai definir por dar continuidade nesse governo populista que está, ou de repente colocar a direita no poder lá, e ainda tem mais a questão climática. Enfim, a situação é muito complexa. Como é que ele está reagindo diante de tudo isso? Nossa, acho que o produtor, assim, é o que fica com o coração mais apertado, né? Porque a gente sabe que a agricultura demanda muito ali de políticas junto com o governo, né? Então, a gente viu que a Argentina tinha um potencial enorme, né? Foi sempre um país muito referência, assim. E nos últimos anos eles têm sofrido muito em questões, assim, da vida no cotidiano e também nas políticas de incentivo ali à agricultura. Então, a expectativa dos produtores ali, pelo que eu tenho acompanhado, é muito grande, assim, de que tem uma mudança, né, de que venha a favorecer a agricultura, porque há uma necessidade cada vez maiores, né, de incentivo, de auxílio, de implemento. Por exemplo, uma questão que é muito problemática ali na Argentina, que também não é diferente aqui do Brasil, né, é a necessidade de facilitação, por exemplo, de crédito para conseguir armazenagem, né, que é uma questão, assim, bem difícil, né,
a gente vê em cenários assim, de instabilidade climática agora, aquele produtor que tinha conseguido segurar um pouco ali na questão de armazenagem para comercializar numa época mais favorável, acaba tendo uma rentabilidade maior ali, né? Então a gente sabe que isso tudo depende muito também de políticas de governo. Então os argentinos estão num momento agora bem delicado ali de eleições e vamos torcer para que agora venha o melhor, né? Ah, com certeza. Esses efeitos adversos da seca na Argentina, eles podem, de alguma forma, Laura, afetar o mercado global de grãos e o abastecimento de alimentos em outros países? Sim, com certeza. A Argentina ela é um importante player ali na exportação de vários produtos, mas da soja é bem representativa, uma das principais culturas ali do país, também junto com o trigo. E a Argentina ela tem um papel bem importante ali na exportação de farelo de soja e de óleo, né? Então, por exemplo, nessa seca que teve agora, foi estimado ali que cerca de 50% da capacidade ali das indústrias de processamento ali de farelo de óleo ficaram ociosas, né? E com isso tem um impacto direto global, né? Quem que vai fornecer esses produtos agora que a Argentina ali não estava conseguindo, né, trabalhar? Então tem um impacto na questão de preço, no fornecimento de produtos, e aí também tem uma ligação muito forte com o Brasil, que é um país vizinho aqui, né? Além de ser vizinho, que tem uma representação no mercado de soja que tem crescido cada vez mais. Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande também, né? Então, essa relação hoje em dia não existe mais fronteiras. A gente vê que o que acontece num país aqui acaba influenciando em outro, então o mercado global todo sente essa questão. E o Brasil, como esse grande player que é, ele tem conseguido se posicionar em desafios enfrentados pelos exportadores argentinos, por exemplo? Sim, o Brasil tem aumentado cada vez mais. A gente viu até que com o recorde nas exportações agora, né, nessa safra de grãos, que foi bem expressivo. O Brasil conseguiu suprir uma boa parte dessa demanda ali que teve pela Argentina, né? Então, são oportunidades que abrem também para o produtor brasileiro, que de uma certa forma é bom, né? Porque ele tem uma oportunidade de negociar de maneiras diferentes, mas também é um cenário delicado, porque o Brasil a gente sabe que tem muita dificuldade na questão de compra de insumos, né? Mesmo com a alta produção, a gente vê que o produtor tem enfrentado vários desafios. Então, é bom quando tem essa abertura de mercado que o Brasil consiga se posicionar cada vez mais e passar essa credibilidade de ser um parceiro assim internacional que forneça produtos de boa qualidade, que esteja, né, sempre ali presente, algo assim a se valorizar bastante também. Não que a gente esteja desejando mal para os argentinos, pelo amor de Deus, longe disso. Mas, como é o tema aqui, né, da nossa prosa, eu tenho que fazer a pergunta. Então, uma possível quebra da safra argentina, ela pode beneficiar o produtor brasileiro? Essa é uma incógnita, né? Porque são vários fatores, né? Hoje em dia, principalmente, o Brasil ele depende muito, muito dolarizado, né? Então, tudo varia de acordo com as instabilidades do mundo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a tendência é que sim, porque o Brasil, assim, tendo essa quebra de safra, a gente tendo um volume de exportações, né? Maiores por conta da grande produtividade que tem sido, né, recorde, já está sendo expectado assim, também para a próxima safra um valor alto de produção. Então, é uma oportunidade sim, para os produtores brasileiros a ficarem atentos aí, né? Mas vale salientar também, Divino, que eu estava acompanhando e esses dias agora foi divulgado também pela Bolsa de Grãos ali de Buenos Aires que eles estão esperando agora uma retomada também na produtividade para essa próxima safra. Então, pode ser que tenha uma recuperação ali, claro que não é inteira, porque foi um efeito assim, bem severo mesmo das secas ali, mas eles estão com essa intenção assim, de conseguir recuperar um pouco mais. Pois é, mesmo a Argentina estando com esses problemas, mesmo a Ucrânia estando enfrentando os problemas lá, o produtor brasileiro ele tem uma instabilidade, tanto na precificação, né, caíram muito os preços das commodities, né, quanto no custo de produção, que apesar de ter caído, a gente ouve muita reclamação de que ele não caiu nos patamares que deveria ter voltado, né? Quais são as Uhum. expectativas para essa safra de soja no Brasil? Agora vamos falar do nosso país, né, em 2023. E como é que esses produtores irão lidar com essa situação, tanto da precificação quanto dos custos?
Aí vai muito de um planejamento do produtor, né? É essencial que para ele conseguir se manter com uma rentabilidade alta, ele comece desde lá da escolha da semente, que é a parte mais valiosa ali da produção, né? Escolhendo uma semente que vai estar bem adaptada ali para a região dele, que vai, né, conseguir ter uma resiliência maior nessas adversidades e ter todo um manejo direcionado ali para diminuir esses riscos também, né? Porque a gente sabe que a questão de variação de preço é algo muito delicado, que diminui, mas nunca fica algo assim que o produtor gostaria, né? Então sempre tem aquela questão de tentar sempre buscar a compra mais antecipada, ficar de olho ali, se possível a armazenagem para, né, conseguir comercializar num momento adequado. Mas tem uma expectativa da Conab, né, de um novo recorde agora de grãos, e para a soja, a expectativa é de mais de 160 milhões de toneladas de produção nessa safra 23-24. Então, é uma expectativa bem alta. E por mais que às vezes o mercado lá fora não esteja tão favorável agora, se o produtor conseguir manejar bem e ter, né, uma certa segurança ali, principalmente, eu diria na análise de dados, que é um monitoramento bem frequente da sua lavoura para tomar decisões mais assertivas, ele consegue garantir uma boa rentabilidade, porque a soja ela é uma cultura, né, que tem bastante valorização no mercado. Então, a expectativa é boa, assim, para essa safra para os produtores, mas tem que manter bastante, assim, as decisões, né, sempre bem informadas. Ele tem que ter gestão, tem que ser frio, muitas vezes, e Uhum. calculista. Exato. Ele não pode agir pela emoção, né, do momento. Ô, É. Laura, como é que as tecnologias de monitoramento digital estão sendo utilizadas para enfrentar os desafios climáticos na agricultura e otimizar essas práticas agrícolas? Isso, nossa, as ferramentas, né, digitais, elas vêm para facilitar a vida do agricultor ali, de forma com que ele consiga visualizar o que está acontecendo no campo ali de uma forma mais visual e integrada. Então, ele tem informação em tempo real do que está acontecendo na lavoura. E isso facilita muito na tomada de decisões, porque a gente sabe que é um desafio para o produtor essa parte da gestão, né? Então, nossa, o que eu aplico, quando, será que está no momento certo, né? Ou, né, será que a severidade já não está muito além? O que a gente faz? É um desafio para o produtor ter uma, né, assim, uma informação centrada, tipo, olha, acho que a melhor decisão é isso. E as tecnologias digitais, elas vêm para facilitar isso. Então, facilitar essa coleta de dados no campo e para visualizar isso de uma forma mais acessível e conseguir transformar esses dados em informações úteis ali no campo para ele ver realmente o que está acontecendo, qual que é a principal diversidade, se está no momento certo de aplicar algum produto ou não, enfim, conseguir controlar todo, desde a parte do plantio até o manejo durante a cultura inteira, né, até a colheita, de uma forma mais assertiva. Então, isso vem para facilitar para o produtor, né? E um dos sentidos assim que eu acho que é mais interessante é de ter esses relatórios em tempo real. Então, se o produtor ele adere ali a um sistema de monitoramento digital, como no caso da CIMA, ele consegue ter as informações na palma da mão, muito acessíveis e muito atualizadas, né? Então, ele consegue ver as condições da lavoura, as condições ali, não só de pragas e doenças, mas do solo, enfim, muito de uma forma integrada e muito mais rápida. Então, isso permite com que ele consiga tomar decisões mais rapidamente, assim, quando precisar agir, né? Evitando, então, percas, né? E que poderiam vir se, às vezes, fosse só tomar uma decisão posterior, da mesma forma que ele consegue otimizar os recursos. Então, realmente, só tomar uma decisão quando for a hora certa daquilo, né? Que a gente sabe que é um desafio para o produtor também. Vocês são uma empresa que já está presente em 8 países, é isso? Exato. Nós estamos em 8 países da América Latina já e tem uma cobertura bem interessante, atendendo desde produtores rurais até empresas, consultorias, uma diversidade bem grande. Assim, as aplicações são bem variadas também. Empresas de pesquisa utilizam bastante o software para monitorar o campo, porque é uma gestão bem completa, né? Então, vai desde ali do planejamento da produção até processo de monitoramento durante o cultivo e o pós-colheita. Então, é realmente algo que favorece muito, né, para os produtores que têm essa informação ali na palma da mão. É uma coisa interessante, é porque os países da América Latina eles são muito diversos, né? Cada um é diferente do outro, né? É, é, Hum.
em todos os sentidos, né? No sentido cultural, no sentido da topografia, do clima, então tudo é muito diferente. Como é que é lidar com tudo isso e ainda fazer com que esses dados estejam acessíveis da forma correta? Vamos falar do agronegócio, né, na mão do produtor rural. Olha, Divino, é um desafio, porque realmente a diversidade cultural é enorme, né? Mas é bem interessante de ver, porque a gente acompanha assim as formas de manejo, tudo, e cada país tem uma cultura diferente, tem uma forma de pensar e agir, um planejamento, né? E é bem engraçado, assim, porque a gente começa a perceber um pouco mais ali do que favorece um país, o que não, né? E até nessa questão, assim, de utilizar os dados, né? Então, o Brasil é um país que está muito aberto, assim, para receber novas tecnologias. A gente vê que os produtores estão sempre buscando melhorar, né? Tentando, assim, aderir ferramentas que auxiliem ali no dia a dia. Já tem outros países que têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, né? E até de ter acesso à internet, o que é uma dificuldade grande, né? E isso acima vem tentando também buscar para ter essa informação offline, né? Então a gente tem que se adaptar muito à realidade de cada país, mas é algo muito enriquecedor, que consegue ver esse panorama dessa diversidade e é algo muito rico mesmo, né? Até mesmo falando do próprio Brasil, se a gente vê a realidade do norte com a realidade do sul, já é muito diferente. Não só cultural, mas climática, as dificuldades são outras, né? Então precisa ter um jogo cintura, conseguir se adaptar para atender todas essas realidades. E a extensão geográfica brasileira é muito ampla, né? O país é muito grande, muito diverso, são vários países dentro de um só, né? Várias culturas. Exato. Mas na prática, assim, na real mesmo, quais são os principais benefícios que os agricultores podem obter ao adotar essas soluções de monitoramento digital em suas operações agrícolas? Conta para a gente assim, bem detalhadozinho, bem explicadinho. Uhum. Então vamos dizer assim que o produtor ele vai lá monitorar a lavoura dele. Então ele Ah, consegue, através, né, do sistema, assim, fazer, por exemplo, a mensuração da severidade da doença através de uma foto. Então ele tira a foto lá com o celular dele, ele já vai conseguir mensurar a quantidade, por exemplo, da ferrugem asiática que está incidindo aí na lavoura dele. E isso ele consegue comparar de um talhão com o outro, ele consegue juntar com outras adversidades, por exemplo. Então, ele reparou lá no monitoramento dele também a incidência de outras doenças. E daí, qual fungicida que vai utilizar? Qual produto? Como é que vai fazer essa aplicação, né? Porque a gente sabe que o campo é muito dinâmico. Então, muda o tempo todo e não é só uma diversidade que aparece. Aparece várias pragas na mesma hora, às vezes aparece mancha em um lugar, em outro não tem. Como é que o produtor faz a escolha do produto? Quando é que vai entrar com o maquinário, né? Então, ele tendo essas informações mais detalhadas, vendo, ó, aqui está incidindo mais isso, essa porcentagem de severidade lá, ele consegue tomar essas decisões mais informadas. Às vezes, vale a pena agora investir na proteção contra uma doença específica que está sendo mais prejudicial aqui para a minha lavoura, né? Porque às vezes a gente passa na lavoura, assim, de carro, vai andando, não consegue visualizar tão bem o que está acontecendo ali, sabe? Tem aqueles números que falam, não, é isso aqui mesmo que vai trazer resultado direto para a minha lavoura, né? Então, ter essas informações traz muito mais independência para o produtor e muito mais assertividade para ele economizar em produto, economizar em mão de obra, porque a gente sabe quanto é caro a entrada também de um maquinário, né, na lavoura, ali, quanto custa para o produtor cada vez que ele entra. Então, é importante que ele sempre esteja tomando a decisão ali certa, né? Na quantidade, na qualidade, no momento certo, para que seja sempre o que vai trazer mais rentabilidade para ele ali no final. Porque a gente sabe que no momento em que é tão conturbado, né? Cada decisão conta. pois é, mas ele não substitui engenheiro agrônomo, né? Não, com certeza. Isso é para ser um aliado. Inclusive, é muito interessante para o engenheiro agrônomo ter essas informações para auxiliar na tomada de decisão. Ele só torna de uma forma mais visual e mais inteligente para que o engenheiro agrônomo consiga utilizar uma ferramenta. Eu gosto de brincar que é tipo o Google, assim. O Google não veio substituir professor, né? Mas é uma ferramenta, por exemplo, para o aluno conseguir adquirir esse conhecimento. E da mesma forma, essas tecnologias digitais, elas vêm para facilitar, né? Então, para embasar as decisões mesmo, mas não substituir, não. O Google veio para dar mais trabalho para o profissional, porque, por exemplo, É, a pessoa vai no médico, já chega lá com o diagnóstico completo. pronto. É Você verdade. já viu no Doutor, tem Google, isso né? aqui. Bem isso. Exatamente.
Laura, deixa eu te parabenizar, porque amanhã é quinta-feira, amanhã é dia do engenheiro agrônomo, então amanhã é o seu dia também, né? É uma É profissão tão verdade. bonita, né? Tão importante. Ela atingiu esse status de importância tão grande, né? Com certeza. Não, agrônomo, eu sou suspeita de falar, mas eu acho que é a profissão mais bonita, né? Que coloca comida na mesa dos brasileiros, que sustenta um país assim tão bonito, né? De tantas realidades assim diferentes. Então, a agronomia realmente é uma profissão, né? Parabéns a todos os agrônomos que estão nos ouvindo aqui hoje por ter escolhido essa profissão tão bela, né? E que traz tanta importância para o Brasil. O Brasil é reconhecido mundialmente como o país da agricultura, e que honra a gente poder estar trabalhando com isso. E tantas mulheres, né, trabalhando na engenharia agronômica, isso é bacana também, né? Verdade, Vino. Nossa, eu vejo assim pela minha faculdade, né? Eu me formei ali na Universidade Federal do Paraná e a gente, nos corredores das salas de aula, vai vendo aqueles quadros de foto de turma lá desde o início, né? Uma faculdade centenária. E eu vejo como mudou a participação das mulheres aí na agronomia, né? Antes era uma mulher na turma ali de 40. E hoje já está bem meio a meio, assim. Então é legal de ver porque a gente se complementa muito nas visões, né? E ter as mulheres participando disso também é muito interessante. Laura, muito obrigado. Você trouxe muitas informações relevantes. Saber o que está acontecendo na Argentina, eu acho que é importante para o produtor brasileiro, né? Ter essa visão também do que vai acontecer aqui. Isso é fundamental. Te agradeço imensamente. Volte mais vezes. Fique muito à vontade para isso. Muitíssimo obrigado e sucesso para você. Obrigada, Divino. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre que quiserem, vou ver. Hoje eu conversei com a Laura Malage, que é engenheira agrônoma e especialista da AGTEC, ou da Agtech Cima, e o tema da nossa entrevista foi: quebra de safra na Argentina pode beneficiar produtor brasileiro. Nós não estamos torcendo pela desgraça dos nossos irmãos, não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente só está trazendo aqui uma expectativa de mercado. Se você gostou dessa prosa, então deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. A maior parte absoluta das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal. Custa nada, você vai receber ali a notificação das entrevistas que nós temos diariamente e uma ou outra você vai querer assistir, vai ser legal, tá bom? Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.